áreas públicas do Estado, áreas públicas da União, de municípios, etc., que são objeto de discussões judiciais, etc. E como é que você faz o CAR disso aí? Né? E como que se faz... doutor José, eu estou perguntando mesmo, hein? Como que se faz a reserva legal disso, doutor José? A partir do momento que você tem a reserva legal no empreendimento minerário, como obrigação, como condição específica do CAR, para regularização, para que você possa conduzir o processo de licenciamento ambiental, e esse CAR vai passar pela regularização fundiária de imóveis com problemas fundiários desde 1950, assim, você começa a trazer, desde 1500 e sabe-se lá quando. Você traz para o processo... Exatamente. A gente, enfim, traz para o processo de licenciamento ambiental da mineração solução a problemas que ela não tem como dar. Então, eu acho que, em relação talvez no Código Minerário ou em discussão no Código Florestal, necessidade de se definir a natureza desse imóvel destinado à mineração, que é diferente do imóvel destinado à atividade agro-silvopastoriz, etc. Em relação à reserva legal, não digo, e aí discordo do senhor em relação à utilidade da reserva legal, não digo que imóvel de minerário não deveria ter reserva legal. Não acredito nisso. Mas quando a gente vai à Lei 12.651, o artigo, acho que 66, que fala da compensação de reserva legal, ele limita a compensação às hipóteses daquele uso que ele fala, enfim, que é o uso anterior a 2002, etc, etc, etc. E só existe compensação de reserva legal para esse uso, como é que chama o código? O uso alternativo do solo anterior a 2002. É lá onde estão as hipóteses de compensação de reserva legal. A reserva legal fora do imóvel está prevista na reserva legal em condomínio, inclusive previsto de forma muito, muito ruim, na minha opinião. Pois é, mas as cotas, etc., são hipóteses de compensação para aquele uso anterior a 2002. E talvez, para a atividade minerária, isso deveria ser regra. Você ter reserva legal em cima de uma jazida mineral, em cima de um título minerário, isso não traz benefício, não me parece trazer benefício. E a gente demonstrar a especificidade do imóvel destinado à mineração e permitir a compensação de reserva legal como regra no imóvel destinado à mineração, talvez seja uma solução interessante. E veja que isso não está desalinhado, não está em desacordo com tudo que se discutiu no Código Florestal. Porque o Código Florestal e a Lei 4771 já previam a compensação de reserva legal como um dos melhores instrumentos. E, do seu ponto de vista técnico-ambiental, e aí já falando, né, o quase mestre em engenharia ambiental aqui, né, me parece muito mais eficiente você ter uma concentração de áreas verdes do que pontos isolados. Enfim, você tem uma província minerária e ali uma reserva legal que ali spot, por mais que não seja, quando a gente fala em Amazônia Legal, é difícil você pensar em spot, porque mal ou bem tem, né, você tem áreas extensas, mas é muito mais interessante você ter isso de forma integrada. Então, talvez a compensação de reserva legal como regra no tratamento do imóvel destinado à atividade minerária ia ser interessante, tanto sob o ponto de vista jurídico, como sob o ponto de vista ambiental, propriamente dito. Enfim, a gente poderia passar horas e horas discutindo essas questões, mas são esses os pontos que eu tenho para contribuir com as discussões agora e, enfim, passo a palavra ao meu colega. O assunto é apaixonante. Eu vou tentar ser breve e abordar esses aspectos levantados antes. Já tem um duvidando da brevidade, mas vamos lá. Só para situar o nosso tema, vou tentar ser didática, sempre é uma forma de violência no conhecimento, né? Mas vou tentar invocar que é uma figura do Herman Melville no Moby Dick, ou até da passagem bíblica de Jonas, né? Jonas, um homem maldito, né, negando Deus, tenta fugir daquela sentia que havia algo errado nele, tenta ir para os confins do mundo, pega o primeiro barco para lugar nenhum e sente que, os marinheiros sentem que ele era um homem maldito, tinha alguma coisa errada, todo mundo com agonia, e o destino dele o perseguia no mar, né? A baleia destrói, como todos nós conhecemos a passagem, o navio e engole Jonas, né?
Somente quando ele se reconcilia com Deus, que ele sai do ventre, retoma a ver o céu azul, retoma a sua essência de homem, né? Essa passagem, eu fiquei pensando, é muito marcante num particular entre o direito ambiental e o direito minerário. O direito minerário sem o direito ambiental é um direito maldito. O rumo do direito minerário tem que ser o direito ambiental. Por isso que eu insisto em falar, há de ser o direito ambiental minerário. Por quê? Então, vamos para responder esse porquê, dividir em 3 fases, ainda com a ideia da didática, que assassina um pouco do conhecimento, mas que pelo menos vai permitir uma visualização melhor. Uma primeira fase pré-histórica dessa relação entre o direito ambiental e o direito minerário. Uma fase pré-histórica, podemos falar, anterior ao Código de Mineração de 1967. Nessa fase, podemos falar que preponderava o pensamento que uma jurista francesa fala com muita propriedade do direito de destruir. Isso porque, após a cisão do homem da natureza, especialmente por fruta do pensamento de Descartes, consagrado, por exemplo, no Código Civil Napoleônico, a natureza se tornou o quê? Uma res nullius, quem se apropriava podia fazer qualquer coisa a ponto de destruir. Era o pensamento dominante na dogmática brasileira, na nossa legislação. Eu citei o Código de Mineração de 1967 como uma segunda fase, a fase contemporânea. Fase contemporânea porque é anterior ao advento ainda do Código do Direito Ambiental como disciplina e como legislação. Mas tem uma peculiaridade, por exemplo, surgiu a figura na Itália no ano de 71, depois, definitivamente, em 1973, por obra de Massimo Severo Giannini, do bem ambiental. O que o jurista, que merece ser relembrado e revisitada a questão do bem ambiental, especialmente no Brasil, para chegarmos até o bem ambiental, o que o Giannini chegou à conclusão? Ele viu que o artigo 9, que falava direito da saúde na Constituição italiana, e o artigo 32, que falava da tutela do patrimônio paisagístico, dizia mais que isso. Essa interpretação sistemática permitia o quê? Vincular uma função do quê? De garantia daquela substância que era o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ele afastou a ideia do quê? De titularidade, não interessa se a titularidade é pública ou privada do bem. O que interessa? Aquela função de assegurar que aquela substância do meio ambiente ecologicamente equilibrado seja preservada. Olha a importância disso. A doutrina brasileira do bem ambiental tem 2 vertentes. Uma que fala que é um bem difuso, ninguém nega isso, mas se você levar essa doutrina ao extremo, você não consegue fazer o quê? A exploração dos recursos naturais. Então, temos que parar e ver e voltar no Giannini. E não pode também fazer ao outro extremo de falar que os recursos naturais são uma coisa e bem ambiental é outra. Senão quebra a tutela do quê? Do regime jurídico do direito ambiental. Então, temos que reconhecer que com o Código de Mineração de 67 ainda era incipiente a ideia, mas já há um surgimento de normas de tutela do direito ambiental, ainda sem sistematização, que foi só na década de 70. Mas na década de 80 no Brasil, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está dentre os recursos naturais o quê? O subsolo. Então, a gente volta a pensar como funciona. Esquece a titularidade pública-privada e vê uma função incidindo sobre os recursos naturais. Então, existe o bem ambiental, tracinho, o bem ambiental em espécie, são tantos, fauna, flora, bem ambiental mineral, outro tracinho, componentes do bem ambiental em espécie, recursos naturais minerais. Então, o que a gente tem que reconhecer que na fase contemporânea existe o bem ambiental e os recursos naturais ambientais, que são o quê? A célula do corpo do direito ambiental. Mas essa célula do corpo tem um esqueleto, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Das suas várias vertentes, eu cito muito o Gerd Winter, o jurista alemão. Por quê? Porque ele fala, para manter a substância, você não tem que ser os 3 tripés. O meio ambiente tem que estar no chão, que se você quebrar a substância, você quebra o desenvolvimento sustentável, então não é sustentável. Mas qual que é a relevância disso? O bem ambiental mineral, seus recursos naturais, como sabemos, em regra, são não renováveis. Menos renováveis que o outro. Cito o nióbio, por exemplo, tão caro no Brasil, temos 96% da produção mundial, estamos exportando para a China e para os Estados Unidos para eles prepararem o estoque deles. Como, então, os recursos naturais ambientais ter o mesmo tratamento do regime jurídico? O deputado faz uma menção, mas ainda é tímido nesse particular em fazer essa melhora de acordo com o quê? Com a raridade do recurso natural em espécie. Então, esse é um ponto. Então, nós vamos ter que desenvolver um regime jurídico
com o quê? Considerando que temos um recurso natural que faz parte do bem ambiental. Ele é objeto nada mais, nada menos do que o quê? É o objeto do direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o próprio objeto, então, de um direito fundamental que vai estruturar esse regime jurídico. Então, esse é o ponto. E uma terceira fase, na minha didática que eu estava tentando ilustrar, foi da afirmação do bem ambiental mineral, com o seu recurso natural, que é o que permite a exploração, a gestão sustentável dos recursos naturais, que é o que falta uma teoria no Brasil, do que? Uma teoria da gestão da sustentabilidade dos recursos naturais. Eu falo isso porque a mesma dificuldade que eu encontro no minério, no recurso, por exemplo, encontro-se em outros regimes, em maior quantidade ou menor quantidade. Então, a fase que vamos entrar nessa terceira fase, se for aprovado realmente o substitutivo, vai ser a terceira fase do quê? Da afirmação do direito ambiental minerário. Por quê? Porque esse projeto é louvável. Ele não foi tímido e fez o quê? Uma fusão definitiva no mesmo corpo de um código de mineração do quê? Do direito ambiental e o direito minerário. Eu vou citar uns instrumentos que eu acho vitais, que merecem um reforço até para comprovar. Um instituto que era olvidado, havíamos decreto e legislação infralegal, fechamento da mina. Quem há de negar a importância do fechamento da mina? Na verdade, o fechamento da mina tem que ser pensado. Uma, por força do mandamento constitucional 225, parágrafo 2º, salvo engano. E duas, o fechamento da mina tem que ser pensado quando você começa a mineração. É o primeiro ponto. E o fechamento da mina está presente com uma intensidade gritante e louvável no substitutivo do Código de Mineração. Por si só já justifica essa mudança desse paradigma. Não vou falar uma superação, mas um acréscimo desse conhecimento, dessa afirmação, dessa terceira fase da afirmação dos direitos fundamentais. Um segundo instituto fundamental do direito ambiental, louvável no substitutivo, é da responsabilidade civil ambiental. Ele fala o seguinte, nos primeiros artigos, ele fala que o Estado é responsável pelo resultado da mineração, mas aí você interpreta sistematicamente, ele fala o quê? Se for omisso nas suas funções. Então, o que está acontecendo? Essa agência que vai ser criada, agora, mais do que nunca, ela já estava vinculada a uma jurisprudência já consolidada no Brasil. Quando o Estado deixa de exercer suas funções, ele é responsável, ele não é um segurador universal. Mas, no particular da administração, da mineração, ganha uma especial relevância. Por quê? Porque lá mais à frente do substitutivo vai falar o seguinte, o minerador é responsável pelo quê? Para a recuperação da área degradada. E vai insistir nessa ideia em muitos artigos. Vai insistir, só que ele deve ser fiscalizado pelo poder concedente. Se não fiscalizado, o Estado também responde. É uma alteração louvável. Por quê? Porque o 37 da Constituição Federal vai falar uma coisa. Se o Estado sofrer prejuízo, o servidor que deixou de exercer suas funções vai ser responsabilizado também. E, inclusive, o ressarcimento em prol do Estado é imprescritível. Então, a sistemática, se fosse só o Estado, como alguns queriam na fase de elaboração, seria péssimo, seria ruim, porque seria em detrimento da coletividade. Mas, do jeito que foi moldado, ficou muito boa. E meu tempo, eu só tenho 5 minutos, então eu vou acelerar. Então, um terceiro instituto, o licenciamento ambiental, já foi falado, precisa de uma peculiaridade, mas aqui a peculiaridade do licenciamento ambiental que fala o substitutivo é o quê? Ele fala do licenciamento ambiental, é necessário, e ele fala que depois vai ter que apresentar para o órgão ambiental a ideia do fechamento da mina. Isso foi um acréscimo espetacular. Por quê? Porque antes eram dois mundos separados que nós tínhamos que criar pontes na interpretação. Agora ele já coligou, você faz o licenciamento, mas depois tem que apresentar como vai fechar a mina para aprovação. E um último aspecto, rapidamente, os rejeitos. A União Europeia, por questão de poucos anos, 2, o que ela era a maior preocupação dela em torno da mineração? Com os rejeitos. As normas mais restritivas que elas queriam impor para os Estados-membros eram na questão dos rejeitos da mineração. A Espanha, por sua vez, foi mais longe. Pegando a norma da União Europeia, ela exigiu garantias da empresa, só que essa norma é louvável na Espanha. Depois eu defendi a aplicação dela no Brasil, a incorporação ao nosso sistema jurídico, mas depois fiquei em dúvida. Porque ela, logo no início da mineração, exigia a garantia para o término. Eu não sei se seria custoso demais se os empreendimentos da realidade brasileira suportariam o desenvolvimento da mineração na Espanha. Eu defendo isso na minha obra, mas depois falei, a realidade brasileira comporta da forma que foi no substitutivo, deixando que, trabalhando com conceitos legais indeterminados, cabe à autoridade administrativa alcançar a melhor resposta em cada caso concreto. Eu só vou, agora tenho que responder ao professor Jorge.
eu vou citar vou voltar um pouquinho no século XIX e citar o professor La Salle, o grande La Salle. La Salle acreditava que a Constituição era uma folha de papel que caía para diante das demais condições reais de poder da sociedade. Quase um século depois, um outro alemão respondeu, Conrad Hess, não, a Constituição tem força normativa, tem que ser respeitada e ela está no mesmo patamar dos outros poderes sociais. Me vejo nessa situação hoje aqui nessa mesa e no Brasil. Volto a falar, nossa Constituição brasileira tem força normativa. Temos que criar uma cultura de respeito à Constituição que conforme a sociedade e os poderes públicos. Já não é isolado, o direito faz parte da sociedade, não é dissociado da sociedade. Por que isso? Se existe uma regra que fala, uma regra constitucional não é princípio, não permite tamanha amplitude e manda legislar da legislação em terra indígena, agora é a hora, e não de temer as demais condições, porque há pouco tempo atrás falava-se a mesma coisa. Se incorporar essas regras de direito ambiental nesse projeto, ia parar tudo. Pelo visto, não está parando. Então, fica aqui a minha ponderação. Obrigado. Alô? Bom, então, excepcionalmente, o Bruno vai fazer umas projeções aqui. Nós podemos continuar aqui mesmo, né? Acho que sim, professora. Só viramos aqui. Na verdade, eu vou mudar um pouco pedir essa oportunidade para a professora, justamente porque a minha ideia aqui, quando foi feito o convite, foi justamente trazer o caso concreto. A gente está trabalhando no nível legislativo, no nível teórico, né? E eu achei interessante aproveitar a experiência, trazendo o caso concreto e, a partir deles, também fazer algumas pontuações sobre essa nova regulamentação. Bem, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Bruno Cono, eu sou procurador do Instituto de Terras do Pará, de carreira. Atualmente eu estou cedido para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu, que eu vou apresentar para vocês também, que vai ser um estudo de caso. Tá? E lá exerço, como disse, a função de secretário. Bem, esse trabalho, na verdade, ele foi feito em equipe, né? O Marcelo ele é doutor em Ciências Cartográficas, né, e o Gilberto, que é o secretário adjunto e advogado também, especializando em Direito Ambiental. Tá, eu fiz primeiro só rapidamente uma linha do tempo, né, eu vou passar rapidinho, isso aqui todo mundo sabe melhor do que eu, né, há 46 anos a gente está trabalhando, já está nessa luta, e hoje nós estamos aqui nessa mesa e todos reunidos aqui para ver o que nós conseguimos colaborar com esse novo marco regulatório, mas o principal para mim é a pergunta, o que vem daqui para frente. Tá? Porque a experiência que nós temos lá em São Félix, na verdade, é o seguinte, a gente acredita que a mineração pode ser sim um instrumento de indução ao desenvolvimento sustentável de uma região. Né? Nós temos essa fé. Bem, para tratar um pouquinho, né, sobre o projeto de lei e os seus substitutos, aparece como deveres do poder público e diretrizes dos recursos minerais, né, o que aparece lá? O desenvolvimento sustentável e a recuperação dos danos ambientais, como o Dr. Remédio colocou há pouco aqui, né, que é reiteradamente tratado. Bem, no aspecto econômico, a CEFEM, foi muito bem trabalhado, infelizmente, tivemos pouco tempo, né, para explorar mais o debate. Na questão ambiental, recuperação de áreas degradadas, atividade minerária, ou seja, tem que se adequar, ou seja, é a atividade minerária que se adequa, né, às normas de licenciamento ambiental, então, por isso que eu compartilho também, né, essa visão de um não sobrevive sem o outro, né, então há essa via de mão dupla. Tá? A questão das garantias e fundo, como foi colocado pelo doutor também José Ângelo, né, a questão do fundo. No caso de extinção contratual, né, ou seja, previsão contratual de reparação e indenização, fiscalização compartilhada e a questão de termos de referência nos casos de lavra, né, de estudo de impacto ambiental nos casos de lavra. E, no aspecto social, o substitutivo trouxe a afirmação que a mineração ela tem que contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, coisa que no projeto de origem não tratava. Na verdade, o aspecto social não era nem passado, era utilizado o termo desenvolvimento sustentável, mas o eixo social, trabalhando nos eixos basilares do desenvolvimento sustentável, não era nem contemplado.
né? Então, a gente vê que há uma incorporação de institutos jurídicos ambientais pré-existentes, só que quando a gente vai para a vertente social, a gente fica com conceitos muito abertos ainda. Tá? É por isso que eu vou pontuar três questões aqui. O caso das garantias, o fundo público e um plano de desenvolvimento local, uma sugestão de plano de desenvolvimento local como critério no processo de licitação. Tá? E dividir em duas partes. Vamos lá. Bem, como eu falei, o contexto todo, eu vou trazer o histórico de São Félix do Xingu um pouquinho para justamente mostrar o caso prático, né? São Félix do Xingu está localizado no estado do Pará, está aqui. Tá? Ele está a 1.160 quilômetros da capital. Então, quando foi falado há pouco, quando foi falado pelo professor Scaff, a respeito da distância dos grandes centros, né, da atividade minerária em grandes centros, que repercute, inclusive, na questão da CEFEM, porque você onera mais a atividade minerária, eu acho que está bem, tá bem visível essa situação, né? Tá. Ou seja, nós estamos falando do município com 84 mil quilômetros quadrados, que equivale a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, 3 vezes o tamanho da Bélgica e 2 vezes o tamanho da Holanda. Então, são peculiaridades próprias. E São Félix do Xingu é cercado por territórios indígenas, unidades de conservação, né? Aqui, ó. Essas aqui são assentamentos. Então, aquilo que o professor Jorge Alex colocou, ou seja, se você vai para a Amazônia, se você vai para o estado do Pará, você consegue encontrar tudo, né? Você faz estudos de caso absolutamente de tudo, né? Uma realidade muito própria. Tá. Bem, ou seja, dotado de recursos florestais, né? Aqui voltando para o doutor Gustavo, o CAR lá já está com 2.734.000 hectares e há um ativo florestal lá de quase 7 milhões de hectares. 83% do município, então, preservado. Pecuária está entre os 5 maiores produtores de carne do Brasil, 2.200.000 cabeças. Tem aqui a bacia do rio Xingu, né, que é fonte de recursos, insumo para energia elétrica, né, principalmente questão de Belo Monte, que está aqui um pouco para cima, e recursos pesqueiros. E atividade minerária também, muito forte, por sinal. Num contexto socioeconômico, né, hoje nós está com um índice baixíssimo de 0,5 do IDH, renda per capita R$ 5.700, né, por cabeça. Isso aí, na verdade, não é uma realidade, na verdade, demonstra uma concentração de renda. Origem dessa população: madeireira, garimpo, agropecuária, terras, índios, nortistas, ou seja, todo aquele processo de colonização que foi colocado no início, no contexto da região pelo professor Jorge Alex. São 16 distritos, as receitas é o FPM, convênios públicos, CPMF, CEFIM e ISS. Educação, só tem ensino fundamental e médio, ainda cobre a educação das aldeias indígenas lá. Saúde, unidades básicas, o hospital mais próximo está a 380 quilômetros de lá. Estradas vicinais, 8.000 quilômetros de estradas vicinais, e hoje faz parte do Programa Federal Territórios da Cidadania, em razão do baixo IDH. No contexto minerário, aqui é uma imagem referente às autorizações e as concessões de pesquisa, autorizações, as concessões de lavra, né, e as permissões de lavra garimpeira no município, ou seja, abrangendo até, inclusive, aqui, contribuindo com o doutor José Ângelo, ou seja, muitos pedidos em territórios indígenas também. Ó. Então, a autorização de pesquisa, processos ativos do NPM são 185, concessões de lavra 14, permissão de lavra garimpeira 29, somando total 228 títulos minerários. Só que quando a gente vai somar e vai verificar o licenciamento ambiental, a gente só tem 43 processos de licenciamento ambiental ativos. Quer dizer, a gente já vê uma discrepância aí e uma falta de diálogo entre o órgão de licenciamento minerário com o órgão de licenciamento ambiental. E lá a gente tem várias empresas fortes atuando no mercado, né, que é a Codelco, a Vale, a Anglo American, a Mineração São Francisco e a MBAC Fertilizantes. Bem, eu fiz essa primeira parte, mineração, garantias e fundo, mitigação das heranças, que é o caso da mineração no distrito da Taboca. A Taboca ela foi criada a partir da exploração do estânio na região na década de 70 e 80.
Tá? E, com isso, para vocês, isso aqui é o núcleo urbano do distrito. E aqui tem áreas de garimpo dentro do núcleo urbano. Tá? Aqui, por sinal, essa linha azul aqui é a pista de pouso. Tá? Que eu já fiz, tive o prazer de pousar aí, né? Emocional, é uma emoção muito grande, você não imagina, né? Sai criança, sai gato, sai cachorro, sai tudo. O avião está chegando. É verdade, é sério mesmo, seríssimo. Não se esqueçam onde nós estamos, lá que eu coloquei, né, a realidade. Tá? Então, na década de 70, mais ou menos foram dadas várias concessões para atividade de lavra do estânio, tá? Nessa região aqui. Aqui está ali o distrito que eu mostrei para vocês. Tá ok? Bem, só que esses títulos minerários acabaram ficando abandonados, não foi decretada a caducidade, né? Ocorreram cessões irregulares de acordo com o nosso levantamento. Tá? E é o que aconteceu. Houve uma invasão pelos garimpeiros, pela atividade garimpeira, uma invasão pesada. Tá? Ou seja, não foi cuidado o bem minerário, que é um bem econômico, um bem e o minério, bem ambiental, né? Não foi dado proteção para aqueles que tinham ou têm, na verdade, a titularidade. E o que acontece? Houve invasão do garimpo nessas regiões. E quando há invasão do garimpo, eu não preciso explicar para vocês. Tá? Os impactos e o descontrole total da atividade. Isso aqui é um desvio de rio, de Igarapé. Né? Então, o passivo que é deixado, né? E o aspecto social também que a garimpagem traz como um imã, né? Decorrente de todo o processo predatório. Como o doutor Jorge Alex colocou, também tem a figura do desmatamento no local. Olha, esses dados são de 2009 a 2012. O desmatamento nessa região foi de 2009 a 2012 de 1.247 hectares. Tá? Nessa área concedida. Isso aí é ilegal? Ilegal. Desmatamento ilegal. Tá? Isso aqui são dados do PRODES do acumulado. Deflorestamento acumulado de 1997 a 2002, tá? Na área de concessão, na área abandonada, foi de mais de 8.000 hectares. Tá? Nós fizemos um trabalho por alto, o valor médio de uma recuperação de área dessa área degradada ficaria na faixa de R$ 4.471, e que daria aproximadamente 36 milhões de reais para recuperar essa área. Então, quer dizer, houve, seja por ação ou omissão, houve uma contribuição substancial para o avanço do desmatamento, principalmente São Félix do Xingu, que luta para sair da lista de municípios embargados em razão do desmatamento. Né? Aí a pergunta, houve um abandono. Então, quem ficará com o ônus socioambiental? Né? Por isso que eu coloquei aqui a questão da garantia e do seguro ambiental e fundo ambiental como instrumentos importantes para a atividade de mineração, seja para a atividade de mineração, seja também para aqueles que estão sofrendo a pressão da atividade, concorrem com a atividade. Né? Então, o seguro ambiental seria justamente para prever essa recuperação de áreas degradadas, por exemplo, um instrumento essencial para a questão de uma garantia que já existe nos processos de petroquímicos e já existe também no sistema de concessão florestais. Então, na verdade, estariam migrando um instrumento agora para a atividade minerária. Tá? E o fundo público, como foi muito bem explicado agora pelo Dr. José Ângelo, quando ele falou sobre a questão da responsabilidade do órgão fiscalizador, né, pela sua omissão, comprovadamente a sua omissão. Né? E isso aí é muito interessante, seguindo até a linha já do STJ, que aplica a solidariedade aos órgãos estatais, aos órgãos da administração pública, que não exerceram a sua função, né, no caso de fiscalização. Então, coloquei alguns questionamentos, né, que se demonstra-se como instrumento importante para salvaguardar interesses socioambientais locais. É exigência legal no processo de licenciamento ambiental? Seria interessante. Né? Exaure o dever de indenizar e recuperar os danos socioambientais?
há risco de compreendê-lo como autorizativo do princípio do pagador poluidor, ou seja, eu já tenho o seguro, eu vou lá e depois executa-se o seguro, né? Então, não pode responder ainda, calma. Isso é a primeira parte, Gustavo, está muito ansioso aí. A segunda parte fala sobre plano de desenvolvimento local. A gente trouxe um caso concreto do projeto Níquel Onça Puma, né? Aqui nós temos 3 municípios que são diretamente impactados, né? São Félix do Xingu, Tucumã e Ourilândia. Aqui é a área da lavra. E aqui é a área do beneficiamento do minério, ou seja, um está no município de São Félix do Xingu e o outro está no município de Ourilândia do Norte. Bem, aqui já é a vista aérea também, e essa linha azul, na verdade, é a separação dos municípios. Tá? São Félix do Xingu e Ourilândia do Norte. Área de lavra e área de beneficiamento do minério. Ou seja, é feita a extração no município, ele segue para a área de beneficiamento, que fica no município vizinho. Ou seja, a planta industrial está aqui desse lado. Aqui é uma foto aérea, é uma foto, na verdade, lá da mina, né, que foi trabalhado, a área de lavra, os depósitos minerais, os pavilhões, depósitos, milhas, os diques, né, de contenção, na questão dos resíduos também. Tá? Só que, infelizmente, São Félix não conseguiu, seja por iniciativa própria, eu já mostrei tantas riquezas aqui do município e, infelizmente, a qualidade de vida continua, a gente continua com a maldição, como foi colocado o professor Jorge Alex há pouco. Né? Por quê? Nós temos uma cidade, esse aqui é o Rio Xingu, famoso Rio Xingu, aqui em cima. Né? Aqui é o centro núcleo urbano. E, infelizmente, a realidade do município é essa. Né? O asfalto que tem, ou seja, realmente só tem buraco, né? Por enquanto só tem, seja da mineração, seja do mau cuidado da cidade, né? Da mal aplicação, da malversação dos recursos advindos da Cefem também. Essa aqui, por acaso, é a minha rua, viu, Alice? É a minha rua, essa aqui embaixo. É verdade, professora. Tá? Eu mandei até colocar as pedras ali, né? Para justamente sair melhor um pouquinho na foto. Não, é verdade, não estou brincando, não. Essa aqui é uma ponte, né? É uma ponte. Então, vocês veem o grau de precariedade, né, da situação. Bem, aí nós fizemos um quadro comparativo de arrecadação e investimento dos municípios impactados. Tucumã, Ourilândia e São Félix. O impacto em Tucumã é indireto. Tá? O impacto direto, Ourilândia e São Félix. De 2009 a 2012, Tucumã, se a gente for fazer um comparativo do que foi arrecadado a título de Cefem, dá para ver que São Félix do Xingu, com 3.682.000, realmente é um município que ocorre a extração do minério. Né? Ou seja, um município que dá rigidez locacional, como foi colocado há pouco, ou seja, tem que ser explorado em São Félix do Xingu. Né? Em termos de ISS, enquanto o Tucumã arrecadou 8 milhões, Ourilândia, que está a planta industrial, foi para 127 milhões de reais. Ou seja, mostra que o ISS, enquanto isso São Félix, que tem a área de exploração, arrecadou 10 milhões de reais, na faixa de 10 milhões e meio de reais. Em relação a convênios privados, 14 milhões. Tá? Esses convênios privados são os repasses feitos pela atividade de mineração para várias atividades, investimento em infraestrutura local, programas sociais, etc. De 2000